os irmãos que nos acompanham pela web rádio Raízes de Judá. Uma boa noite, que a paz seja com todos. Que o Espírito Santo de Deus inunde sua vida, sua casa, sua família, e que você seja tocado através da palavra na noite de hoje. Aqueles que nos acompanham através do vídeo, que Deus possa te abençoar, te fortalecer através dessa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos digam amém, Jesus. Amém. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo de número 13. Mateus 6,13. À medida que você encontra, fale aleluia, fale glória a Deus. Aleluia, Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 13. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos ler novamente? E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espírito Santo de Deus, eu dependo da tua ajuda, da tua inspiração, da tua iluminação. Eu dependo de ti, Espírito Santo. Portanto, seja na minha vida, de maneira que eu transmita a palavra com objetividade, clareza, simplicidade. Meus irmãos sejam abençoados, tantos que estão aqui dentro desse templo, quantos que estão nos acompanhando nesse momento pela web rádio Raízes de Judá, quanto aqueles que assistem esse vídeo, ó Deus. Que a tua bênção permaneça com todos nós, e que os meus irmãos compreendam e apliquem a palavra no dia a dia, porque a palavra do Senhor nos ensina que não devemos ser apenas ouvintes, mas também praticantes da palavra de Deus. Que assim seja. Todos digam amém, Jesus. Muito bem. O texto lido foi extraído de uma oração, a oração conhecida como a oração modelo, a oração ensinada pelo próprio Jesus, a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso, Jesus Cristo destaca alguns pontos. Na verdade, em cada situação, ele destaca pontos a serem explorados durante a nossa vida, no nosso relacionamento, nossa comunhão, nossa vida de fé e prática da palavra de Deus. Quando ele diz Pai Nosso, nós devemos saber que a palavra de Deus ensina que Deus é Pai daquele que entregou a sua vida a Jesus. Todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus. Contrário do que muitos pensam, muitos dizem, muitos acreditam: eu também sou filho de Deus, porque Deus é Pai. Muitas pessoas dizem assim, mas o dizem de repente sem saber que a palavra ensina que aquele que aceita Jesus como Salvador e Senhor, este é tido como filho de Deus. Então Jesus fala Pai Nosso, quer dizer, Pai de todos aqueles que aceitaram Jesus como Salvador e Senhor, que estás nos céus. Nós devemos de saber, de ter a convicção que o nosso Deus, Ele está nos céus. Ele dos céus, a Bíblia nos ensina que Ele tem o controle, o domínio sobre tudo e sobre todos. Aqui conosco Ele está na pessoa bendita do Espírito Santo, através da palavra. Mas Ele dos céus, Ele designa, determina, abençoa, fortalece, cuida, protege, guarda, livra todo aquele que nele crê. Santificado seja o teu nome. Ao falar da santificação, Jesus está enfatizando que nós não devemos usar o nome do Senhor em vão. O nome do Senhor deve ser usado com zelo, com temor, com tremor. Quando nós falamos de Deus, nós não podemos falar
como se estivéssemos falando de um jogador de futebol, de um amigo de trabalho, não. Quando nós falamos de Deus, nós devemos saber que estamos falando do Criador, do céu, da terra, das coisas visíveis, invisíveis, daquele que pode todas as coisas. Venha o teu reino. Esse reino, esse momento que nós vivemos é passageiro, mas o reino celestial é eterno. Então Jesus, em sua oração, ele aponta para todos nós a eternidade do reino de Deus, e ele nos convida a buscarmos o reino. Mateus 6,33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar o reino de Deus. Então nós devemos de refletir nesse momento se o reino de Deus tem sido buscado por nós ou não. Você deve de refletir se o reino de Deus tem sido buscado por você ou não. Faça-se a tua vontade, né? E muitas vezes nós queremos que a nossa vontade seja feita, mas Jesus, ele nos ensina a orar que seja feita a vontade de Deus, porque a nossa vontade muitas vezes não será benéfica a nós. A nossa vontade muitas vezes trará dificuldades, trará prejuízos, e a Bíblia adverte acerca disso, dizendo: o coração do homem é enganoso, corrupto, quem o poderá conhecer? Muitas vezes nós seguimos de acordo com aquilo que nós pensamos ser o melhor, e logo nós acabamos vendo que fizemos a escolha errada. Então não é a nossa vontade que deve prevalecer, mas é a vontade de Deus, tanto aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ou seja, Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele, sendo nosso pastor, ele cuida da nossa necessidade diária. Se eu tenho, se você tem, se nós temos Jesus como nosso pastor, as nossas necessidades diárias serão supridas. Na terça-feira nós temos conversado muito a respeito de necessidade e desejo, e muitas vezes é trocado, é colocado em primeiro lugar o desejo e depois a necessidade, e às vezes a pessoa abre mão de algo que é necessário para que seja realizado o desejo dela. Então aqui a palavra de Deus nos ensina que Deus, ele nos dá o pão de cada dia, a necessidade, ele vai sempre suprir a necessidade em nossa vida. Perdoa as nossas dívidas, porque nós temos dívidas, nós temos falta para com pessoas, nós temos falta para com tanta gente, nós temos falta para com Deus. Então ele nos ensina a buscar o perdão, porque o que separa nós de Deus é o pecado. O pecado nos separa de Deus, mas através do perdão nós temos acesso a Deus. Ele diz: perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoados aos nossos devedores. E aí é uma situação que ele fala acerca da lei, do princípio da semeadura. Quem quer ser perdoado precisa aprender a perdoar. Quantas pessoas que querem ser perdoadas, mas não perdoam? Quantas pessoas que querem ser compreendidas, mas não compreendem? Quantas pessoas que querem ser ajudadas, mas não ajudam? Quantas pessoas que querem um abraço, mas não abraçam? E assim por diante. Então Jesus, quando ele diz, assim como nós perdoamos aqueles que são nossos devedores, ele está nos ensinando acerca do princípio da semeadura, acerca de aquilo que nós queremos para nós, também nós devemos fazer a outras pessoas, e com toda certeza nenhum de nós desejamos o mal para nós mesmos, e muito menos devemos desejar o mal a qualquer outra pessoa. Aí no versículo de número 13 ele fala: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixes. Ainda essa semana eu conversava com uma pessoa, e nós refletíamos um pouco acerca dessa fala de Jesus: não nos deixes cair em tentação. E
o Senhor Jesus tratou, conversou, ministrou em minha vida, ministrou em meu coração, Daniel, acerca de cair em tentação. Deus me levou em espírito a relembrar de pessoas, de ícones, em várias esferas, ícones que dentro das igrejas evangélicas até mesmo eram seguidos, pessoas que eram seguidas, pessoas que eram até idolatradas, podemos assim dizer. Tamanha a maneira como essas pessoas eram bem vistas, que por não observar o que o próprio Jesus falou, não observar o que o próprio Jesus ensinou, não nos deixe cair em tentação, acabaram sucumbindo, acabaram encontrando dificuldades que colocaram tudo a perder. Meu irmão, minha irmã, presta atenção. Você está construindo uma casa. Se você não edificar essa casa sobre a rocha, se você não fizer um alicerce bem feito, a tendência dela cair é grande. A tendência é grande. Uma pessoa que constrói uma casa sobre a rocha, uma pessoa que faz o alicerce bem feito, a probabilidade dessa casa ruir é pequena, é pequena. Tiremos o exemplo da casa, vamos trazer a aplicação para o nosso dia a dia. Dentro do seu casamento, você quer que o seu casamento seja agradável, sim ou não? Você quer que o seu casamento seja satisfatório. Você quer que o seu marido seja um marido jóia, um marido legal, um marido que te trate bem, que te respeite, que seja amigo, que seja companheiro, que te proteja, que te ajude. Da mesma forma, o marido espera que a esposa seja uma esposa legal, uma esposa companheira, uma esposa amiga, uma esposa que ajuda, uma esposa que anda lado a lado, que pensa da mesma forma como você pensa, que trabalha dentro do mesmo propósito. Até mesmo quando eu falo pensar da mesma forma, eu digo no sentido daquilo que a Bíblia ensina: vós mulheres sejam submissas a vosso marido. Ou seja, há uma missão sobre a vida do seu marido, há uma missão sobre a vida do chefe da casa, e estar submissa quer dizer estar debaixo daquela missão, estar em parceria com o marido. Então, dentro do casamento, o marido, a mulher, o homem, a mulher, a esposa, o marido, o filho, a filha, todos querem que a casa seja uma casa agradável, uma família agradável. Falando profissionalmente, todos aqui, todos, desde dos mais novos até hoje, até aquele mais ancião que esteja entre nós, tem sonhos, tem projetos profissionais, sonhos, projetos voltados para a área financeira, sonhos de conquistar, de crescer, sonhos de vencer, de alguma forma ser reconhecido, de alguma forma ser honrado. Todos aqui temos sonhos, projetos, todos aqui temos ideais a serem alcançados. Agora, quando Jesus ele fala, não nos deixes cair em tentação, Ele está nos alertando acerca de algo que pode destruir os nossos sonhos. Ele está nos alertando, entendamos que tentação não é pecado. É importante que nós saibamos fazer essa diferenciação. Uma coisa é o pecado consumado. E para o pecado consumado, no versículo de número 12, Jesus fala: perdoa as nossas dívidas. Ele já está falando do pecado consumado. Mas aqui no versículo 13 ele diz: não nos deixes cair em tentação. Ele está alertando. É um alerta para que nós não cedamos, para que nós não venhamos distrair, e por causa da nossa distração acabarmos tendo os nossos sonhos frustrados. Não são poucos os homens que são frustrados
porque cederam durante a tentação. Não são poucos. Não são poucos os homens. Ainda hoje pela manhã conversava um pouco na escola bíblica. Ontem à noite pelo Face conversávamos um pouco de treinamentos que fizemos, eu e várias outras pessoas aqui de Piracicaba no ano de 2006, treinamentos de evangelismo lá em São Paulo, na Praça da Sé, Estação da Luz, Largo do Aroche, Vale do Anhangabaú, toda aquela região central ali, todo aquele lugar onde o pessoal mora. Fomos pelas ruas de São Paulo, vimos pessoas sentadas no lixo, aplicando seringa com droga na veia, pessoa rasgando saco de lixo com um monte de papel de banheiro, papel sujo, e a pessoa lá no meio achando alguma coisa para comer. Eu vi muita coisa que me chocou. Nos primeiros dias eu tinha dificuldade para caminhar pelas ruas, tamanho era o impacto. O irmão, a irmã talvez até tenha visto, passa de vez em quando a Cracolândia. Quem já ouviu falar da Cracolândia? De vez em quando passa na TV, né? Seja na Band, seja na Record, os programas que apresentam documentários policiais. Ali na Cracolândia, por várias vezes eu estive ali, nós víamos todo o desenrolar da vida de pessoas desestruturadas, de pessoas desestabilizadas, e nós acompanhávamos muito e conversamos com muitas pessoas. Entregamos lanche para muitas pessoas. O lanche, na verdade, tinha o intuito de poder chegar. O lanche nada mais era do que a porta de entrada para poder chegar, dar um aperto de mão, dar um abraço e poder conversar e poder até mesmo fazer oração e dizer para a pessoa: olha, você está vivendo esse momento difícil, mas esse momento difícil pode ser revertido na sua vida, porque Jesus muda a história. Esse momento difícil na sua vida é passageiro, porque o Senhor Jesus, Ele tem poder para reverter toda e qualquer situação. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ou seja, levar uma palavra de esperança para aquele que estava totalmente desesperançoso. O pão, a peça de roupa, era só um pretexto para nós podermos falar do amor de Jesus. Falávamos do amor de Jesus, acabávamos de certa forma saciando momentaneamente a fome daquelas pessoas, agasalhando até mesmo. E foi assim por várias vezes em São Paulo. E nessas conversas que nós tínhamos com as pessoas, não foram poucos os que nós conversamos. E a pessoa se dizia filho de pastor, né? Ex-pastor. Eu era um grande empresário, não foram poucos. Teve pessoas, sabe, eu estou falando aqui, e eu me seguro, estou tentando me conter para não derramar lágrimas, porque me vem à memória toda uma história de pessoas que, como eu e você, um dia estiveram estabilizadas na vida. Toda uma história de pessoas que, como eu e você, um dia estiveram com a família arrumada, com a profissão bem encaminhada, as coisas estavam indo bem, talvez até muito melhor do que para nós aqui. Não foram poucas as pessoas. Foram 10 edições num ano, durante 10 meses eu estive lá e conversei com muita gente. E nessas conversas nós ouvimos pessoas que tinham a vida arrumada. A vida arrumada. Mas por um descuido, e é disso que Deus está falando conosco na noite de hoje. Um descuido, uma falta de atenção, uma brincadeirazinha na hora errada, toda uma vida ser colocada por terra, toda uma história ser lançada no chão, uma vida toda arrumada, que de repente por uma bobeira, por não observar, por não levar a sério,
Porque a palavra de Deus, ela é para ser levada a sério. A palavra de Deus é para ser levada a sério. E Jesus aqui ele fala: não nos deixes cair em tentação. A tentação não é pecado. Olha para a irmã que está do teu lado e fala para ele, diz assim, ó: a tentação não é pecado, mas a tentação é a porta para o pecado. A tentação não derruba uma pessoa, mas ceder à tentação arrebenta com a pessoa. Vamos ver a base bíblica para isso que eu acabo de afirmar. Tiago, capítulo 1, versículo 13, 14 e 15. Se tiver com tua Bíblia em mãos. Tiago, capítulo 1, versículo 13, 14 e 15. À medida que você encontra, fique à vontade para dizer aleluia, para dizer glória a Deus. Ou seja, reconhecer que através desta palavra, desse texto, Deus está falando com todos nós. Graças a Deus por isso. Tiago, capítulo 1, versículo 13, 14 e 15 diz assim: ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A tentação em si não é pecado, mas a tentação, se não for combatida da forma dura como nós devemos combater, ela gera o pecado. E a Bíblia ensina: o salário do pecado é a morte. Meu irmão, minha irmã, nós estamos juntos aqui, é o culto da família. É o culto da família. É o culto que tem por proposta direcionar a sua vida no decorrer da semana, porque domingo que vem nós estaremos juntos aqui, se assim Deus permitir. Mas é a palavra que tem por proposta direcionar a nossa vida, direcionar, nos ajudar. Pastor, mas o senhor está falando de tentação, e como que, o que eu posso, em que eu posso ser tentado? Seja mais claro, por favor, acerca dessa situação. Quantos são os profissionais que estavam bem dentro de uma empresa, foram tentados a enganar o patrão, enganar a patroa, foram tentados a mentir, a roubar? Quantos profissionais que era para estarem bem, com a vida tranquila, com um ótimo salário, mas cederam à tentação, cederam, simplesmente aquele convite que vinha do dia após dia conseguiu achar uma ocasião para entrar na vida da pessoa. A pessoa mentiu, a pessoa roubou dentro da empresa, enganou o patrão, a patroa, enganou o amigo de trabalho, a amiga de trabalho, brigou. E quantas pessoas encontram dificuldade dentro do ambiente de trabalho? Não são poucos os que não param em empresas por causa da dificuldade no ambiente de trabalho. É uma tentação todo dia, aquela tentação para brigar, aquela tentação para discutir, desentender, aquela tentação para desobedecer, aquela tentação para desprezar o patrão, desprezar a patroa, aquela tentação para fazer tudo de qualquer jeito. E quantos profissionais encontrando dificuldade por ceder à tentação? Cede à tentação, briga com o patrão, briga com a patroa, engana patrão, patroa, e assim por diante. Quantos casais
passando dificuldades, porque o homem ou a mulher é tentado, no dia após dia ele é tentado a atrair a mulher, tentado pela TV. E quando eu falo de TV, eu gosto sempre de frisar, não é pecado, não é errado assistir TV, nada disso, mas tem muita coisa que nós precisamos filtrar, porque tem muita coisa ruim na TV, tem muita coisa ruim. Agora, lógico, cada um vê, filtra do jeito que assim bem entender, mas quanta programação direcionada para traição, quanta programação direcionada para que a mulher ou o homem se comporte de uma forma errada, equivocada. Quantos casais arrebentados por causa da pessoa estar sendo tentada. Olha, você tem que ter mais uma mulher, você tem que ter mais uma. Olha, a sua mulher já está com a idade avançada, vê se você arruma uma mais novinha. Olha, está vendo aquela... Quanta pessoa, pastor, isso aí não acontece, isso aí não... Irmão, irmã, a palavra de Deus nos ensina, Mateus 26, 41, vigiai, orai, para que não entreis em tentação, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É a Bíblia, é a Bíblia. Não adianta nós queremos, não, mas eu me resolvo, não, nós temos que estar atento, porque você vem para cá buscar a ajuda de Deus para ter uma família jóia, mas de repente você está sendo tentado a atrair a esposa, a atrair o marido, e a tentação ela tem que ser combatida. Muitas vezes você está sendo tentado, jovem, tanto o menino quanto a menina, a manter relações sexuais fora do casamento, de uma forma descontrolada. E quanta gente enferma, quanta gente contraiu doenças sexualmente transmissíveis exatamente por causa disso. Quanta menina de 12, 13, 14 anos com criança no colo. Por quê? Porque cedeu à tentação, foi convidada a conhecer alguma coisa que não era para conhecer antes do casamento, e cedeu, e desestruturou toda uma vida. E não desestrutura a vida dela apenas, então somente desestrutura a vida de tantas outras pessoas que estão à volta, do pai, da mãe, do irmão, da irmã. Muda a história de tanta gente. Sabe, quando Jesus fala, não nos deixe cair em tentação, Jesus está procurando cuidar dos nossos projetos, nos alertar que existem armadilhas, existem ciladas. Quantas vezes a pessoa é tentada a ficar brigando com a esposa, brigando com o marido? Quantas vezes a pessoa é tentada? Outro dia eu conversava com uma pessoa que me dizia, pastor, eu não sei, parece que nós queremos falar, um quer falar mais do que o outro, ninguém quer ficar por baixo. A pessoa é tentada a falar, é tentada a ofender, é tentada a xingar, é tentada a falar alto. A pessoa é tentada e ela acaba cedendo. E por ceder, quantas famílias acabam vivendo momentos difíceis, seja na área profissional, seja na área conjugal, seja na área física. A palavra de Deus nos ensina em 1 João capítulo 2 versículo 16. Abre comigo tua Bíblia, vamos ler esse texto. 1 João capítulo 2 versículo 16. As áreas de atuação, aquilo que nos convida para o pecado, aquilo que nos convida. Pode parecer, pastor, mas isso não tem nada a ver, as coisas não vão acontecer, não, eu estou seguro, eu sei bem. Irmão, irmã, será que Jesus não sabia o que ele estava dizendo? Vigia, ora, para não entrar em tentação. Vigia, ora. 1 João, capítulo 2, versículo 16, diz assim: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Concupiscência da carne, dos olhos, soberba da vida.
Ou seja, o nosso corpo, a nossa carne pede, vai nos convidar a agirmos de uma forma errada, equivocada. Qual a finalidade? Que a tentação acabe gerando o pecado, e o pecado gere morte em nossa vida. Concupiscência dos olhos. A palavra de Deus diz assim: se os teus olhos forem maus, quão grande será as trevas que habitam em você. Tem pessoa que vê o mal em tudo. Onde os olhos dela estão, ela está vendo maldade, ela está agindo e se comportando de uma forma errada. A soberba, o orgulho. Tem gente que é tão orgulhosa. E a Bíblia fala, a soberba, o orgulho não procede de Deus. Não procede de Deus. Eu acho engraçado que tem gente que não tem um gato para puxar, não se puxa o gato pelo rabo, né? É até meio complicado falar isso, porque nós vivemos um momento, um período onde pessoas estão defendendo cada vez mais os animais, enquanto alguns estão maltratando cada vez mais os animais. Não se maltrata os animais. Mas tem pessoa que no ditado popular não tem um gato para puxar para o rabo, não tem onde cair morto, e é orgulhosa, é soberba. Tem gente tão orgulhosa, tão soberba. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína. Ou seja, antes da ruína vem a soberba. Quer ver a sua casa cair, quer ver seu casamento, seus projetos, seus sonhos caírem? Seja soberbo. É a tentação que vai proporcionando na vida da pessoa uma desestabilização, seja através dos olhos, seja através da carne, seja através do orgulho gerado no coração. Mateus capítulo 4. Vamos observar o exemplo do nosso mestre, o exemplo daquele que nós seguimos. Vamos observar. Mateus 4, versículo 1, quem encontrou diz: Amém, Jesus. Amém. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Quem tentou? O diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. É válido lembrar que Jesus estava na condição humana, 100% homem, 100% Deus. Filipenses 2, a partir do versículo 7, fala bem a respeito disso. 6, 7, fala a respeito disso. Ele não teve por usurpação esvaziar-se da sua glória, achado na forma de homem, 100% homem, 100% Deus. Então Jesus teve fome. Então o tentador aproximou-se e lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Manda, está com fome, manda a pedra transformar em pão. Deus tem poder para transformar pedra em pão? Sim ou não? Sim, claro que tem. Mas é da pedra que se faz o pão? Não. Deus é Deus de confusão? Não. O pão se faz do trigo. Jesus não quebra a lei, não quebra a regra. Não quebra a regra. Está com fome, então transforma a pedra em pão. Eu acho engraçado que tem gente que quebra a regra e daí fala: ai, Deus me abençoou tanto, quebrando regra. Uns testemunhos que são... a pessoa pede para Deus fazer o que está errado para ela ser abençoada. Eu acho complicado, mas tudo bem. Voltemos aqui para o nosso texto. Jesus respondeu: está escrito. A Bíblia. Como que eu venço tentação? Bíblia, falando, citando a palavra de Deus, ó. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filha de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. Olha lá, se lança.
Faça a loucura, que Deus vai te proteger. Saia com o seu carro andando a 160, 170, 180 km por hora. Vai querer atravessar o rio a nado em época de cheia? Vai. Experimenta pular de paraquedas e abrir o paraquedas quando tiver 100 metros do chão. Com outras palavras, é isso que o tentador estava falando. Vá fazer loucura. Pula, Jesus, pula daí, porque Ele dará ordem aos anjos para te guardar. É isso que Ele está falando. E tem gente fazendo loucura. Tem gente fazendo loucura. E aí fala, mas eu sou crente, mas eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Aí canta a música do irmão Lázaro. Irmão, me ajuda aí, vai, por favor. Olha para quem está do teu lado e diz assim, ó: não faça loucura em nome de Jesus. Nem Jesus fez loucura. Muito bem. Nem Jesus. O diabo vai e fala, viu, se lança daí, que os anjos virão, tal, e rapidinho eles vão chegar e vão te pegar. Não. Olha o que Jesus falou. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, verso 7: não tentarás ao Senhor teu Deus. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Continua a leitura. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. Com isto o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviam. Olha como dá para você conquistar tantas coisas. Tantas coisas você poderá conquistar. Basta me dar a glória. A proposta do diabo. E que tem gente fazendo doidice por aí para estar bem, para a pessoa ser reconhecida. Só a Deus nós devemos dar glória. Levou ainda, mostrou-lhe os reinos do mundo e a glória. Tudo isso darei, se prostrado me adorares. Tem gente se prostrando. Eu não vou entrar nesse. Eu vou pincelar. Depois o irmão, a irmã em casa vai pesquisar, vai procurar ler, vai procurar se informar. Eu só vou deixar uma situação assim, ó, pendente, para numa outra ocasião, quem sabe, voltarmos a conversar. Tem gente que vende a alma para o diabo para ter sucesso. Tem gente que faz pacto de sangue para ter sucesso. Tem gente que faz pacto de sangue para ter resposta financeira. O pastor fala, traz o dízimo, traz a oferta. A pessoa reluta. Mas o diabo fala para muita gente por aí: corta sangue, toma banho de fezes, coma cadáver, que você vai vencer financeiramente. A pessoa vai e faz. A pessoa vai e faz. Então, olha o que Satanás fala: se você prostrado me adorar, eu te dou as riquezas do mundo. Eu deixo você famoso, eu deixo você conhecido, eu deixo... Sabe, tem muita gente se prostrando ante Satanás para ter um reconhecimento ilusório. Ilusório. Então, para nós irmos para os nossos finalmente da noite de hoje, meu irmão, minha irmã, você, eu, nós temos sonho, temos projeto, temos ideais. Seja com a nossa família, seja com a nossa profissão, seja com o nosso ministério, seja com os nossos amigos, seja no bairro, na cidade, onde quer que nós estejamos inseridos. Nós temos ideais, e a Bíblia nos ensina que Deus tem projetos para a nossa vida. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E nós seremos tentados.
a fazer aquilo que é errado, para que o nosso desejo prevaleça ante a vontade de Deus, para que a nossa vontade prevaleça. Mas fica aqui um alerta, não nos deixes cair em tentação. Talvez tenha pessoas que estão aqui dentro desse templo hoje, que estão sendo tentadas já há algum tempo a fazer coisa errada. Talvez tenha pessoa que está nos ouvindo pela internet nesse momento, sendo tentada a fazer coisa errada, sendo tentada a fazer loucura. Pessoa que nos acompanha pelo vídeo, sendo tentada a fazer loucura. E Deus fala na noite de hoje que Ele tem projetos para a nossa vida, e os projetos que Ele tem são maiores do que aquilo que nós sonhamos, esperamos, pensamos. Então somente nós temos que saber guardar, proteger, cuidar. E Ele nos ensina como? Buscando, antevendo, nos adiantando diante de uma dificuldade, de uma luta, de uma prova. Não nos deixes cair em tentação. Passar por tentações, eu passarei, você passará, mas nós não podemos cair diante da tentação, porque a partir do momento que nós caímos, toda uma cadeia de consequências é desenrolada. Nós não podemos ceder. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa deve ser a nossa oração. Essa deve ser a minha, a sua oração. Não nos deixe cair em tentação. Quantas pessoas fazendo loucura, exatamente porque tem caído na tentação. Jesus, Ele está do teu lado na noite de hoje, meu irmão. Está do teu lado. Tem pessoas sendo tentadas a abandonar a família. Jesus está do teu lado dizendo: não caia nessa tentação. Pessoa sendo tentada a fazer loucura no trabalho. Jesus está dizendo: não caia nessa tentação. Pessoa sendo tentada a cometer atos ilícitos, sexualmente falando. E Jesus está dizendo: não caia na tentação. Pessoa sendo tentada nos vícios, e Jesus dizendo: não caia na tentação, não caia, não caia. Ele está mostrando o caminho, porque a partir do momento que nós permanecemos firmes no caminho dele, olha o que a Bíblia nos ensina. Tiago, capítulo 1 mesmo, versículo de número 12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Bem-aventurado. A palavra bem-aventurado quer dizer feliz, muito feliz, felicíssimo. O homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Ou seja, aquele que suporta a tentação será muito feliz. Quer ser feliz no seu casamento? Quer ser feliz na sua vida ministerial, sua vida física, profissional, emocional, sentimental? Quer ser feliz? Tem gente por aí procurando a felicidade. Quer ser feliz? Aprenda a vencer a tentação. E a tentação se vence com a palavra de Deus. A palavra de Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, ou seja, estar em obediência à palavra de Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. O que aconteceu com Jesus? Sujeito a Deus, resistiu ao diabo e o diabo fugiu dele. O diabo não vai entrar na sua vida, não vai entrar na sua casa, o diabo não vai entrar no seu casamento, não vai, porque essa palavra Deus tem liberado para você, tem liberado a nós, exatamente para que nós estejamos vacinados acerca da tentação. Ele está nos alertando, é um alerta. Ele está nos dizendo: olha, abra o teu olho, porque o inimigo ele vai tentar roubar a tua vitória através de uma tentação, como ele já fez muitas pessoas caírem por terra, tentando-as e elas cederam. Assim ele tentará fazer com você.
Mas Deus está te alertando na noite de hoje, para que você possa permanecer firme, em pé, feliz e abençoado, em nome do Senhor Jesus. Amém? Se coloque em pé, por gentileza. Façamos uma oração nesse momento. Abra o seu coração a Deus e conversa com Ele acerca da palavra. Conversa com o Senhor nesse momento acerca da palavra. Pastor, eu estava sendo tentado a trair minha mulher. Jesus está falando para você que não compensa, não vale a pena, é um equívoco, é um engano, é uma ilusão. Pastor, eu estava sendo tentado a trair meu marido. Irmã, não pense nisso. Pastor, eu estava sendo tentado a abandonar minha casa, meu lar, minha família. Pastor, eu estava sendo tentado a me matar, a tirar minha vida, a me suicidar. Pastor, eu estava sendo tentado a negar minha fé, a negar Deus. Eu estava sendo tentado a desprezar a palavra de Deus. Eu estava sendo tentado. Na noite de hoje o Senhor te chama para que você verdadeiramente tenha a sua vitória concretizada, em nome de Jesus. Conversa com o Senhor nessa hora. Espírito Santo de Deus, o Senhor sabe como meu irmão, como minha irmã vem para esse local, e a tua palavra, ela é fiel, ela não volta vazia. E nessa hora nós nos colocamos diante de ti, porque nós somos tentados a falar coisa que não devemos, tentados muitas vezes a machucar pessoas, somos tentados a desistir de tudo, de todos, somos tentados a fazer o mal, somos tentados a viver no erro, no pecado. Nós somos tentados, mas a tua palavra nos ensina: bem-aventurado é o homem que suporta a tentação. Esse é bem-aventurado. E em nome de Jesus, a semana que se inicia na vida do meu irmão, da minha irmã, eu tenho a certeza, é uma semana cheia de respostas, cheia de vitórias. Tantas vitórias que o Senhor está dando essa palavra antes, tantas vitórias que o Senhor está nos alertando antes. É a revelação da tua palavra, para que nós não percamos aquilo que é nosso, para que nós não caiamos na armadilha, na cilada promovida pelo nosso inimigo, o tentador. Tua palavra nos ensina que o Senhor livra do laço do passarinheiro, e assim eu entendo que laços estavam preparados para meu irmão, para minha irmã, mas através dessa palavra o laço foi desfeito. Através dessa palavra o grilhão foi quebrado. Através dessa palavra, desse alerta, a humilhação foi colocada por terra. Porque a família do meu irmão é uma bênção, a família da minha irmã é uma bênção, a empresa dos meus irmãos é uma bênção, os projetos que o Senhor tem colocado no coração dos meus irmãos são uma bênção, esse povo é uma bênção. E o diabo sabe disso, e ele vai tentar de tudo para afastá-los da bênção, afastá-los da vitória. Ele sabe que esse homem, que essa mulher que está aqui dentro desse templo, é uma pessoa que o Senhor tem projetos grandiosos para ele, para ela. Ele sabe. E o que ele puder fazer para atrapalhar, não é os teus planos, porque a Bíblia diz que os teus planos não podem ser frustrados, mas é a vida do meu irmão, é a vida da minha irmã. Porque um homem, uma mulher distraído, um homem, uma mulher que não vigia, acaba sofrendo.
acaba pagando o preço. A família paga o preço. Os funcionários pagam o preço. Os clientes, os fornecedores pagam o preço. Os amigos pagam o preço. Aqueles que estão à nossa volta, se nós não vigiarmos, acabam pagando o preço. E eu creio, o Senhor está preparando meu irmão e minha irmã para uma grande vitória. Eu creio. Por isso está dizendo: vigia, ora, para não entrar em tentação. E essa tentação não gerar o pecado, e o pecado a morte, a tristeza, a dor, o pranto. Eu creio. Confirma sobre a vida dessa igreja. Confirma sobre a vida daqueles que nos acompanham agora por esse vídeo, pela internet, pela web Rádio Raízes de Judá. Confirma essa vitória, Deus, para a honra, para a glória, para o louvor do Teu santo, eterno e bendito nome. Que assim seja. E todos digam amém, Jesus. Pessoal da música, vamos lá, me ajuda. Aqueles que nos acompanhavam pela web Rádio Raízes de Judá, até esse momento, Deus continue nos abençoando, em nome do Senhor Jesus. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Vamos lá? Vamos cantar essa canção?
Obrigado, Deus. Aleluia. Acredite, a vitória é sua. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Antes de se assentar, dá um aperto de mão ou um abraço no irmão, na irmã que está do teu lado, diz assim, ó: a sua vitória está juntinho de você. Não para, não desista, continua, caminha, prossiga. Graças a Deus. Depois que você abençoar o irmão, a irmã do teu lado aí com palavras de vitória, aí você pode se assentar.